Se o seu celular não é bom, uma luz boa disfarça muito isso, tá? Ajuda bastante. Apesar de que a luz boa ela é importante para todos. Sim, Mas às vezes sim. fala assim, meu celular é ruim, não tem resolução. Uma luz boa vai resolver o problema. Uhum. Uma dica que é ridícula, mas é fundamental e a gente vê acontecer toda hora. Limpe a câmera antes. Mais um dia aí da maratona. Obrigado pela oportunidade, Thiago. Muito obrigado. E espero que a gente possa produzir algo de muito valor aqui para quem está nos ouvindo e para a gente fazer história aí, ficar com esse negócio o resto da vida aí, podendo ensinar certeza. E contribuir. Beleza? Beleza. Eu que agradeço o convite. Para a gente começar, eu acho que a gente tem que pensar o seguinte: o que o Thiago me conta do dia dele hoje e da profissão dele, da onde veio, por que veio, como que você chegou, onde você chegou. Porque o seu projeto nós vamos falar agora mesmo. Agora eu quero saber a historinha da vida do Thiago aí. Me conta um pouquinho, meu camarada, só para a gente entender e enganchar as coisas aqui. Primeiro eu quero te agradecer pela oportunidade, muito feliz de participar disso com você e poder ajudar tanto você quanto seus amigos, as pessoas que te seguem, que já admiram seu conteúdo. Te conheço já de um bom tempo, sei que você tem um ótimo material e com certeza influencia e ajuda muita gente. Meu amigo, eu comecei com mais ou menos 17 anos de idade, com fotografia. Na ocasião, pouco depois que eu comecei a trabalhar com fotografia, quase que instantaneamente, eu comecei a cursar agronomia na UF, um curso que eu não levei até o fim, no sétimo período. No sétimo período eu larguei para montar um estúdio, mas com certeza tudo tem um propósito, né? Vejo isso claramente na minha vida, a forma como Deus foi conduzindo as coisas. E eu interrompi o curso de agronomia para montar um estúdio de fotografia. Sim. Mais ou menos aí, num período parecido, próximo disso, eu me casei. Né? Eu também, quando comecei fotografia, logo eu já namorava com a Adriana. Comecei a namorar com a Adriana com 16. Com 21 a gente se casou, montamos um estúdio fotográfico. Que Hoje massa. Ela me ajuda, meu braço direito em tudo. Não só braço direito, ela também já tem um trabalho autoral na linha que ela desenvolve na área de fotografia de parto, né? Nascimento, fotografia de família, newborn e outras coisas. E a gente veio crescendo nessa área de fotografia, mas numa ocasião que eu tive a oportunidade de fazer um trabalho na África, em Moçambique, eu já fiz alguns trabalhos voluntários nessa área, e eu fui acompanhar a equipe da ONG Missão África, e lá eu comecei também a fazer vídeos em 2012, porque era algo muito importante para eles. Eles, no caso, como era um trabalho voluntário, não tinha como levar mais gente, então eu fui como fotógrafo, mas me vi na necessidade de fazer também vídeos. Meu equipamento permitia, eu comecei a estudar também sobre vídeos e desenvolver isso. A partir de então, virou uma paixão, tanto o vídeo quanto esses trabalhos voluntários, onde eu começava a fazer basicamente uma vez por ano, eu fazia alguma coisa nesse sentido. Já estive na África por 2 vezes, já estive no Amazonas, com os ribeirinhos, já estive no sertão, fiz alguns outros trabalhos com a equipe da Jocum, muitas coisas nesse sentido. E profissionalmente também, nós desenvolvemos um grande trabalho, né, em Uberlândia e região, e não só região, tive a oportunidade de fazer trabalhos já em 9 países, em mais de 50 cidades brasileiras, focado na área de casal, casamento, pré-weddings, ensaios, coisas assim. Né? E aí foi uma boa jornada até aqui, né? Muitas experiências, não tenho nem as contas de quantos casamentos eu já fotografei, e como eu falei, daí surgiram boas oportunidades, foram muitos trabalhos interessantes, né? Tanto aqui na região, tanto aqui em Uberlândia, quanto fora, né? Até por ocasião, fotografei um amigo seu lá no Rio de Janeiro, né? Por indicação sua, viu? Foi que doideira, uma ótima experiência. Isso. E é um cara uma de grande luz pessoa. também, né? Uma pessoa demais, grande no tamanho e no espírito, né? Porque 1,93 m. Isso. E, assim, paralelo a isso, alguns anos atrás eu comecei a estudar também sobre marketing digital, né? Aliado tudo, claro, aquilo que a gente já vem fazendo, né? Que tem tudo a ver com vídeo, com produção de conteúdo e tal. E, de certa forma, também especializei nisso. Hoje, eu estou também como diretor da área de vídeos da Igreja Sal da Terra, em Uberlândia, Sal da Terra Centro-Oeste, que tem uma congregação em Uberlândia e São Paulo. Tá? Nós produzimos muito conteúdo toda semana, todo dia,
e é uma igreja que antes da pandemia, por semana, passavam-se mais de 7.000 pessoas lá. Né? Então, assim, é uma igreja bem grande, bem expressiva, com muito conteúdo de muita qualidade, muita tecnologia, né? E para mim tem sido um privilégio fazer parte desse time lá também, ajudando a formar equipe, ajudando a mudar algumas coisas, atualizar algumas coisas e desenvolver coisas que eles já também faziam muito bem feito, né? E Legal. o estúdio continua crescendo, a minha esposa também estudando sobre essa área do digital, ela também atuando na fotografia, com tudo que a gente faz. Tudo muito abrangente e automaticamente interligado, né? São coisas que vão somando, Conectado. acrescentando, isso, e vão trazendo crescimento. E agora, como você acha que ia comentar, né, recente também, como instrutor digital, vamos falar assim, mentor, sei lá como que é o termo certo, né? Porque desde 2012, quando eu fui na África a primeira vez, eu comecei a dar cursos de fotografia. Todo ano eu dava 1 ou 2 cursos de fotografia. Sim. Isso começou levantando recursos para ir para esse trabalho em Moçambique. Que legal. E aí para não desviar dinheiro, de certa forma, do caixa do estúdio para isso, falei, vou fazer algo específico. Aí eu comecei a fazer cursos com esse objetivo. Então, todo curso que eu dava, o recurso dele era direcionado para trabalhos voluntários nesse sentido. Entendi. E eu comecei a gostar também dessa parte de lecionar, de ensinar, de repartir esse conteúdo. E eu já tinha comigo, de certa forma, essa facilidade de ensino, porque todas as pessoas que trabalharam conosco, né, nós tivemos já muitos funcionários lá no estúdio, e tal. Todos chegaram do zero. Nunca contratei ninguém que já sabia fazer alguma coisa. Nada contra, mas por questões de oportunidade, né? Sim. Às vezes, assim, para ajudar as pessoas, para ajudar a formar, sempre foi nesse sentido, onde eu formava essa característica nas pessoas. Então, eu gosto muito disso. Me sinto muito honrado, privilegiado de poder, de certa forma, formar isso, repartir, né? E agora, no mundo digital, isso ganha proporções diferentes, né? Nós fizemos uma semana Imagem de Propósito. Sim. Como o nome diz, o Imagem de Propósito, ele tem um nome ambíguo, porque quando eu digo imagem de propósito, primeiro eu quero alinhar ao propósito em si, daquilo que a gente faz, do porquê, né? Quando você faz uma imagem, você pensar no porquê dela e criar uma relação em relação a isso, né? Que ela tem um objetivo específico. E o de propósito, aqui na nossa região, eu não poderia deixar que, de certa forma, fosse generalizado esse termo, mas eu acho que na nossa região, pelo menos, é muito comum a gente dizer, você fez isso de propósito, você fez por querer, foi intencional. Foi intencional. Isso, então o Imagem de Propósito ele também vem com essa característica, o de propósito, no sentido de você fazer algo que você quer, não só de sorte, né? Porque às vezes as pessoas tiram fotos boas e por sorte, nossa, aqui acertei que deu certo. Bom, mas nem sempre você pode contar com a sorte, às vezes você precisa garantir um resultado. Como fazer isso de propósito, né? Daí, assim, com o digital hoje, nessa coerência, a gente consegue ter mais abrangência, né? Na verdade, em relação a esse conteúdo, essa parte de ensino, isso consegue ganhar mais proporções. E com a semana Imagem de Propósito, foi uma experiência muito bacana, porque eu vi as necessidades das pessoas em relação a isso, né? Eu já estava gravando um curso de fotografia, eu já tenho um material gravado, mas aconteceu uma ocasião que a minha mãe precisou de gravar vídeos. Minha mãe já gravava áudios já com palavras motivacionais, versículos, meditações bíblicas, ela é muito boa nisso, mas ela gravava com muita timidez e normalmente direcionado para a família. Mas as pessoas gostavam tanto que o grupo da família espalhava isso e isso ganhava grandes proporções. Que bacana. E aí eu falava para a mãe, a senhora tem que gravar vídeo. Ela, não, mas vídeo não gosto, imagem, parecer tem vergonha, aquela coisa toda, né? Que eu acho que todos nós passamos por isso em um momento. Né? E ela precisou de gravar um vídeo para uma meditação que ela ia fazer, para um conteúdo específico lá na igreja. E ela me falou, não vou conseguir fugir, né? Vou ter que fazer daquele jeito que você me falou. Eu falei, não, então vamos ver o que a senhora tem. E esse vamos ver o que a senhora tem criou um tema para a gente do curso, que foi fazer bem feito com o que você tem em casa. E eu acredito que todo mundo tem recursos para fazer um bom vídeo, gravar com um bom resultado. É claro que nas possibilidades dentro do que cada um tem, mas dá para fazer bem melhor tomando alguns cuidados. Né? E daí surgiu o curso, a gente gravou lá na casa dela mesmo. Eu, por mais que eu tenha equipamentos profissionais, câmeras profissionais e tudo, fiz questão de gravar essa semana Imagem de Propósito usando celular, sem usar nada de especial para mostrar, olha, isso aqui foi feito com o que você tem nas suas mãos, com o que eu tenho nas minhas mãos. É a mesma qualidade, mesmo nível, né? Dá para ter esse resultado sem investir de forma, vamos falar assim,
grandiosa profissionalmente. Porque a gente sabe que se for para... Você sabe disso, né? Se for para a gente investir recursos para fazer algo de forma profissional, não tem fim, né? É um valor alto. Claro que para algumas situações, eu como um profissional, como uma empresa, com amigos profissionais na área, eu sei que para algumas situações específicas vale a pena investir. Mas a questão é a pessoa deixar de investir porque não tem o recurso, deixar de começar, deixar de fazer alguma coisa. De dar o primeiro passo. E é onde as pessoas esbarram, né? Ah, não vou fazer porque eu não tenho uma luz legal, não vou fazer porque ainda não tenho uma câmera boa, não vou fazer porque o meu microfone é ruim, e acaba que param nisso e não avançam, né? Eu acho que isso é algo muito importante. Tiago, eu quero um momentinho aí para anunciar, porque as pessoas vão chegando e tentar falar o que está acontecendo aqui. Nós vamos falar hoje sobre luz, imagem, foto, ação, filmagem, enquadramento, coisas que talvez você que está aí pode pensar assim, mas eu não vou mexer com isso, eu nunca vou ser um influencer. Não precisa ser um influencer. Talvez você queira fazer um videozinho para o seu filho, para sua filha, e você quer pegar uma imagem bacana, você quer tirar uma foto e mandar essa foto, revelar a foto, você quer entender um pouquinho mais sobre isso. Hoje o tema que nós estamos tratando aqui é isso, na Maratona do Caos, e aproveitar que está assim no início. Vamos lá, todo mundo dá um aviãozinho aí para 2, 3 pessoas. A gente pode abranger e pode chegar a mais pessoas esse conteúdo que é tão valioso e que eu sei que vai somar aí nessa pequena 1 hora que você vai ver que agora mesmo acaba. Vamos lá. Eu queria pegar um gancho e falar com você o seguinte. Quais são, citando tópicos mesmo, né? Sem pensar em explodir esse assunto, que nós vamos explodir no decorrer do bate-papo. Mas quais são as preocupações que a pessoa, que o profissional, que o ser humano precisa ter para capturar uma imagem? Tanto foto quanto vídeo. E quando eu vou para o vídeo, eu sei que tem a captação de som. Mas se fosse resumir assim, 4 palavras, 5 palavras, o que você falaria para a galera aí? Olha, preocupe com isso, com isso, com isso, com isso, com isso. Sem explicar, é só para preocupar. A explicação nós vamos vir depois, ok? Tá certo. Bom, primeiro é a composição, para você pensar na história que você quer contar, né? Composição, enquadramento e tudo. Se você tiver condição, entender das regulagens da câmera para ser exato no que você quer alcançar. Se não, no modo automático, pelo menos direcionar de forma amadora mesmo, mas intencional, o que você quer que a câmera entenda, ou seu celular. Quando eu falo câmera, pode ser o celular, pode ser qualquer outra coisa, né? Sim. E o principal, e também entender como a luz se comporta nesse ambiente, dependendo do que você está fotografando. Tá? Depende, é relativo. Se você está fotografando uma paisagem, você não vai interferir na luz. Mas igual nós estamos no ambiente interno, é muito importante entender como que essa luz se comporta. Até no ambiente externo, também é importante, dependendo do que você está fazendo. Mas o principal, eu não sei nem se seria, assim, para ser muito objetivo e não entrar em explicações por enquanto, como você falou, eu acho que o principal é você casar o seu enquadramento com a história que você quer contar. Porque a mesma imagem, o trecho que você conta dessa história, ele muda completamente a história. Dependendo do que você resolve compor, entendeu? Entendi. Eu não sei se isso fica muito claro aqui. Entendi, perfeito. Mas assim, se você mostra tudo, você conta uma coisa. Se você fecha em algo, você conta outra coisa. Né? Pode me dar uma consultoria rapidinho? Então você encaixar na cena é o principal. Oi? Pode me dar uma consultoria rapidinho? Claro. Como que tá a minha luz aí? Cara, tá legal, tá legal. Eu vou dar alguns exemplos daqui a pouco sobre isso. Você vai entender que a sua luz tá legal. Tô usando essa aqui o tempo todo. Sim, tá bacana, tá bacana. Legal, manda bala. Então, e a minha, tá legal aí? Porque também toda a sua variação, meu irmão. sabe? Tá top de linha. Agora, eu tenho um escritório, tinha, né? Aí, se você quer casar, sabe como que é? Tinha um escritório de compartilhado, aquela coisa, não adiantou. Fiquei lá 1 mês, 2 meses, perdi a guerra com a nossa querida digníssima, né? Aí agora, mas eu ganhei um quarto. Eu perdi a batalha, não perdi a guerra, né? Ganhei um quarto e esse quarto a gente está adequando aqui. Tem umas figuras ali no fundo, mas no final acho que vai ficar bacana para todo mundo, né? Que ela tá com o ateliêzinho dela lá e eu aqui com meus bate-papos aqui na maratona. Ótimo, tá legal. Ótimo. Bom, e aí vamos lá. Eu quero começar a gravar vídeo.
como que eu saio da inércia para encarar esse negocinho aqui, essa câmera? O que que eu tenho que... Hoje o celular, a pessoa começa... Tudo começa pelo celular. Quando você se profissionaliza, que você vai para uma câmera, alguma coisa mais profissional. Mas aí eu tenho um celularzinho, não é daqueles melhores, mas eu tenho um celular. O que que eu faço? O que que eu preocupo? O que enquadramento, nós já comentamos algumas coisas, mas começa, só começa e pronto, acabou? Ou posso preocupar com alguma coisa de forma amadora, assim, para ficar bacana? Meu amigo, existe uma frase muito comum que é bem provável que as pessoas que estão aqui nos ouvindo já tenham escutado, mas se não escutou, é importante que você entenda essa frase, que diz que feito é melhor que perfeito. Mas a gente poderia completar essa frase dizendo assim, apesar disso, faça bem feito. Porque às vezes as pessoas assim, não, então tá bom, feito é melhor que perfeito, vou fazer de qualquer jeito. Não estamos falando de fazer de qualquer jeito. Estamos falando que com o que você tem nas mãos, faça o seu melhor. Tá? Entendi. A gente não pode criar limitações demais de, eu não tenho isso, não tenho aquilo, não vou começar. Como você falou, vamos pegar o seu exemplo. Quero começar a gravar, o que que eu faço? Bem provável que com o celular que você tem em mãos, e isso quase para a grande maioria aqui, você consiga fazer. Claro que a gente não pode generalizar, porque ainda existem celulares que sofrem um pouquinho em relação a um bom resultado. Se o seu celular não é bom, uma luz boa disfarça muito isso. Tá? Ajuda bastante. Apesar de que a luz boa ela é importante para todos. Mas às vezes fala assim, meu celular é ruim, não tem resolução. Uma luz boa vai resolver o problema. Uma dica que é ridícula, mas é fundamental e a gente vê acontecer toda hora. Limpe a câmera antes. Poxa, cara, nunca fiz isso, Leandro. Olha aí, Thiago, que coisa! Nossa, isso acontece muito em fotos. Assim, eu já fui abordado em eventos, fotografando eventos como casamento, e as pessoas chegam para mim e falam assim, cara, minha câmera era excelente, eu não sei se foi um programa que eu instalei, e de repente ficou muito ruim, as fotos perderam nitidez e tal, e eu já sei onde eu vou começar esse assunto. E aí a pessoa vai falando, na hora que eu pego e olho, eu falo assim, só um minutinho, presta o celular. Na hora que eu pego e olho atrás, aí eu vou e limpo na camisa, falo assim, o que você estava falando mesmo? A pessoa já olha e fala assim, uai, o que você fez? Mágica. É porque isso assim, é algo que as pessoas às vezes esquecem de observar, mas toda hora a gente pega o celular. Você encosta ele no rosto, você deixa a lente oleosa. Você pega com a mão na lente atrás, você deixa ela embaçada. Comida no sinal dedo. Disso. É a própria oleosidade da pele. E o que acontece? Você percebe isso quando você aponta o celular para luzes e ela dá um facho de luz ou uma auréola. Ela embaça um pouquinho em volta. Esse é um indicativo de que a lente está suja. Tá? Celulares mais modernos, né? Eu tenho um celular hoje que é um bom celular, eu uso um Note 10 da Samsung, ele avisa, né? Se eu abro a lente para tirar uma foto, ele fala, lentes limpas tiram fotos melhores. Conversa, sério? É sério. Ele já identifica isso. Mas independente se o telefone identifica ou não, limpar a lente é o primeiro sinal, né? A primeira coisa que você tem que fazer. Só não vou fazer agora para não dar problema, mas deu vontade. Não, mas o seu aí tá tudo bem. Dá pra ver aqui que tá tudo bem. Senão a gente já estaria vendo mais embaçado um pouquinho e tal. Mas limpar a lente ali com cuidado, né? Não vai ser um paninho macio. De repente a roupa mesmo às vezes dá, dependendo do tecido. Mas limpar a lente é fundamental, tá? Para começar. Primeira coisa é você limpar a lente, você posiciona o telefone de uma forma interessante e você toma cuidado com a luz. O primeiro tópico que eu trabalhei no curso que eu fiz, da semana de propósito, imagem de propósito, foi o seguinte: você tem luz. Esse é o primeiro tópico. Quando eu digo você tem luz, eu estou querendo dizer também, assim como o título do curso, de forma de duplo sentido. O primeiro sentido é que eu acredito que você tem o que repartir, você tem luz própria, você tem algo que Deus colocou em você que serve para abençoar pessoas. Não esconda isso com você, não guarde, não deixe que a timidez te bloqueie nesse sentido. Mas você também tem luz na sua casa, né? As pessoas às vezes chegam e falam assim, eu tenho que comprar um ring light, então eu vou começar, eu tenho que comprar um softbox, eu tenho que comprar um LED, eu tenho que comprar uma luz. Alguns não sabem esses nomes, quem sabe esse nome já está pesquisando e às vezes está com medo de gastar, mas quem às vezes não sabe os nomes, mas que luz que eu compro, como é que eu faço isso? Quando as pessoas perguntam isso, isso também é legal investir, eu sou a favor de ter bons equipamentos, mas isso não é o fundamental. Muitas vezes o que você tem na sua casa resolve a sua situação, tá? Eu cheguei a ajudar amigos com isso, cheguei a ajudar outras pessoas
às vezes por chamadas de vídeo, ajudando a identificar algumas coisas, né? Sim. Que é o seguinte, em casa, você fala assim, ah, não tenho luz, eu vou ter que comprar um LED, alguma coisa, não tem nada lá. Bem provável que você tenha ou um abajur, que você consiga movimentar e usar essa luz favorável, ou um monitor de computador, um monitor de TV, né? Tudo Até isso você isso pode ajuda, usar até um favorável. Até isso monitor ajuda. ligado do lado ou de frente. Isso. E você comentou, às vezes, falando assim, a pessoa, às vezes, ah, você, no começo você disse, às vezes você não quer nem gravar lives, mas é bom você aprender. Cara, hoje, ainda que você não queira gravar lives, no mínimo você participa de uma reunião de negócio, uma reunião de venda. Hoje que o mundo está tão online, Conectado né? online, né? Tão conectado, tantas reuniões de Zoom, Meeting, Hangout Meetings, coisas assim, é fundamental que você tenha uma imagem coerente com aquilo que você quer apresentar. Então, não adianta nada você abrir uma reunião com uma qualidade péssima de imagem, por mais que não seja uma live. Né? Então, eu lembro de uma ocasião que, por mais que eu mexo com imagem, tem tudo isso, eu precisei de abrir uma reunião que eu não estava preparado para ela, não é uma reunião que eu estava esperando que fosse acontecer, e a hora que eu olhei em casa eu não tinha nada. Eu falei assim, meu Deus, como que eu vou abrir com essa luz aqui? E aí, na hora que eu montei a câmera, eu falei assim, meu monitor estava na minha cara. Eu pus uma tela branca, aumentei o brilho, e ele foi meu painel de LED na minha frente. Pronto. Então assim, a gente consegue improvisar com o que a gente tem. Então eu te recomendo isso. Se você quer começar, o que você tem em casa? Observe as luzes que você tem, o que você tem em volta. Né? Não deixe que a questão do investimento seja a sua desculpa. Ah, não tem recurso, então não vou fazer. Não seja assim, né? Você tem alguma coisa em casa que com certeza vai te ajudar nesse processo. Se você for hierarquizar, colocar as prioridades, o que você daria de prioridade em relação à importância? Primeiro, vamos supor que eu estou começando agora, eu quero começar a gravar vídeos, ou eu quero me apresentar melhor na empresa, via online e tal. O que você priorizaria? Ah, primeiro é a máquina que eu falo, computador ou celular. Depois é o som, depois é o cabelo, depois o que você priorizaria? Qual seria o número 1, número 2, número 3, número 4? Como eu trabalho muito com imagem, seria muito óbvio dizer que a gente ia priorizar a qualidade de imagem em alguns aspectos. Sim. Mas, com toda sinceridade, eu digo que o número 1 seria a qualidade do áudio. Porque você consegue assistir algo que te interessa, que o conteúdo é relevante, com uma imagem ruim, desde que o áudio seja bom. Mas você não consegue ficar atento a algo com a imagem boa, mas com áudio terrível, um áudio chiado, um áudio picotado, gritado, um áudio estourado, que você tem que pôr no máximo e custa entender. O áudio em número de importância, para mim, é o primeiro. Perfeito. E aí, vamos lá, então vamos. Primeiro o áudio, depois. Primeiro áudio. Aí depois, como eu disse, você tem que observar a coerência da imagem que você apresenta. Tá? Então, por exemplo, eu estou falando com vocês de imagem. É de se esperar que a minha imagem seja boa. Eu não poderia estar aqui com uma imagem de qualquer jeito. Tá? E eu vou dar um exemplo disso agora sobre luz, que vai exemplificar a questão da coerência e também vai dar uma leve direção a respeito da luz. Eu vou pedir minha esposa para me ajudar, ela vai apagar as luzes em volta e eu vou ligando aos poucos para vocês entenderem isso. Eu vou apagar minha luz principal. Olha aí, gente. Agora, assim, dá aquele aviãozinho para mostrar esse momento para todo mundo, viu? Agora nós vamos ligar a luz de teto, a luz que todo mundo tem em casa. Todo mundo tem uma luz no teto em casa, certo? Sim. Essa é a minha luz de teto. Essa é a luz que todo mundo começa para um primeiro momento. Sim. Vou gravar. Eu ligo e essa é a luz que eu tenho, certo? Qual que são os problemas dessa luz aqui? Eu tenho um brilho excessivo na testa, eu tenho sombra no olho, você não consegue ver bem minhas expressões, ressalta o meu nariz aqui, dá esse efeito dessa sombra embaixo. Isso. E o que mais a gente encontra são pessoas assim na reunião. Mas é muito. Você abre uma tela de Zoom lá, se tiver 20, 30 pessoas na reunião, eu não sei enumerar, mas uma grande porcentagem das pessoas vão estar nessa situação. Por quê? Porque a luz que tem de casa não se preocupou muito com isso, ligou a luz e pronto. Ah, mas eu só tenho a luz de casa, o que eu posso fazer? Eu não tenho abajur, eu não tenho monitor, eu não tenho uma TV, eu não tenho outra luz externa, não consigo ligar mais nada. Bom, se essa é a sua situação, resolva isso com posicionamento. Isso a gente também faz muito em fotos externas, em ensaios de pessoas fora, seja um book, seja um ensaio de casal.
eu tenho sol, eu não consigo mudar o sol de lugar, concorda? Mas você consegue mudar de lugar, se mudar de lugar. Eu consigo mudar a pessoa de posição para que aquela luz entre da melhor forma. E se eu não consigo mudar a luz da minha casa, nesse aspecto, nesse exemplo, para quem ainda não investiu na iluminação, eu consigo pelo menos mudar a minha posição. Então observa aqui, eu estou com o olho com sombra, muito brilho na testa, nessa configuração. Eu vou chegar um pouquinho para trás, vou levantar meu rosto um pouco para cima. Eu já resolvi um pouco essa situação. Para mim não ficar olhando com o olho para baixo, eu poderia levantar um pouquinho a câmera, eu estaria olhando de frente, com a mesma luz eu resolveria o problema. Aqui eu não gastei nada. Perfeito, perfeito. Olha, eu simplesmente cheguei para trás, me posicionei em relação à luz que eu tenho que estar logo acima e direcionei meu rosto um pouco para cima. Aqui eu já fiquei bem iluminado, para quem não quer gastar. Vou voltar na minha posição inicial, olha só, não tem nem comparação. Perfeito. Né? Agora, nós vamos aos poucos, vamos ligar a outra luz e apagar essa. Então, minha esposa vai apagar lá, por favor. Enquanto eu vou ligar a luz que eu estou usando, que eu faço questão de dizer que a minha luz não é nada demais. Essa luz que está agora aqui diante de vocês é a mesma lâmpada da lâmpada de cima de casa. Só que ela está num tripé, num bocal direcionado, rebatida em uma sombrinha branca. Tá? Ela está rebatida em uma sombrinha, um guarda-chuva branco de fotografia, mas são duas lâmpadas comuns. Eu faço questão de dizer isso porque não é questão de valor. A questão não é o preço. Não é o fato de eu ter comprado um ring light de R$900 ou que vai fazer a diferença nesse sentido. É como você usa essa luz. Tá? Então, essa lâmpada resolve. Ah, mas eu não tenho a sombrinha. Você pode rebater isso na parede branca da sua casa. Ou na parede clara. Entendi. Cuidado se for rebater com a cor do que você está rebatendo. Se a parede, por exemplo, for laranja, aí esse laranja volta para você, pode não ser positivo esse efeito. Entendi. Deixa eu te falar, eu vou te fazer eu estou aqui também para que a gente possa te apertar um pouco. E aí vamos pensar no meio corporativo, que eu sei que você vai para empresas também, você presta serviço. Eu fiz uma comparação, como a gente está trabalhando a questão de oratória, de potencializar carreira e assim por diante, a luz seria o terno e a gravata na hora de uma reunião, em tese? Eu estou fazendo essa comparação bem agora na minha mente. Será a luz, na verdade, assim, o som é algo que, você falando sobre o som aí, eu vi que é algo interessante, porque, e a gente tem que comprovar, olha o sucesso dos podcasts. Tá vendo? A prova que o áudio faz sucesso. E o áudio é importante. Um áudio bom, você cria uma rádio independente hoje em dia. Então, nós temos sucesso podcast, que é o som. Aí, quando você fala da luz, a importância e tudo mais, de você estar preparado, e o problema das pessoas não preocuparem com isso em reunião, então seria você de terno e gravato, é a mesma coisa, assim, eu estou fazendo uma analogia meio lucubrada aqui, viu? Seria a mesma coisa de você, terno e gravata, e você com a iluminação boa na sua casa, no home office? Em tese, seria alguma coisa desse tipo? Sim, se a gente for pensar, terno e gravata não seria a luz. Terno e gravata seria a qualidade da luz. Porque a luz seria a roupa, vamos falar assim. Não tem como você fazer isso sem luz. Entendeu? Entendi. De qualquer forma, você teria que ter luz. Concorda comigo? Sim, sim. Então pode ser que não seja aquela luz perfeita, como aquela luz que eu mostrei no começo. Você tem que ter luz. Então, a questão é a coerência naquilo que você quer comunicar. Então, por exemplo, o terno e a gravata, no exemplo que você deu, ele casa bem quando a luz é bem feita. Eu já deixo isso mais profissional, mais bem elaborado, mais sofisticado. Tá? Sim. Agora, é importante a gente entender também, porque hoje o terno e gravata, ele tem um simbolismo, eu entendi muito bem o que você quis dizer, mas quando a gente fala de coerência, pode ser que o terno e gravata não comunique com o nosso cliente. Pode ser que terno e gravata seja excessivo para determinado público. Mas uma luz boa, ela não vai ser excessiva, ela sempre vai ser essencial numa questão de uma live. E eu até diria em relação a essa coerência que acontece o seguinte, você tem que observar o que o seu público pede, no sentido de qual é a exigência de quem está do outro lado. Por exemplo, eu estou aqui gravando com vocês, meu cenário não tem nada que desabona, o seu também, está tudo tranquilo. Né? A roupa que nós estamos, básico, tranquilo, nada de mais, nada de menos. Agora, você imagina se a gente está aqui, por exemplo, de camiseta cavada,
cabelo bagunçado, sentar de qualquer jeito e tal. Tá errado? Não tá errado. Mas depende do público que a gente está comunicando. Uhum. Então, com o público que a gente conversa agora, nesse momento, eu não posso me portar de outra forma. Eu tenho que ser coerente com quem me assiste, com quem conversa comigo. Tá? E a mesma coisa tem a ver a luz. Então, a luz, ela é super importante. Você vai posicionar ela bem de qualquer forma. Se você posiciona mal, não adianta você estar com a roupa adequada, não adianta você estar com o cenário perfeito. Tudo tem que casar, tem que ter uma coerência nesse sentido. Isso é muito importante. Que eu ia te indagar agora em relação à questão de coerência. E olha quem está aí, nosso querido e eterno amigo Luiz Fernando. Gente fina. Tamo junto, meu amigo. Coerência. Coerência seria você encontrar luz, som, imagem pessoal, ambiente de fundo. Isso algo harmônico seria nesse sentido, quando você fala em coerência. Isso. A coerência, para mim, é você harmonizar, como o termo que você usou, harmonizar vários aspectos. Entre eles, o seu público, o que você acredita, as suas características, o que você gosta, o que faz sentido para você, tá? E você traduzir uma mensagem completa, não só pelo que você fala, mas pelo que você vê e o que você vive. Uhum. Isso é coerência. Porque eu posso falar de algo que eu não vivo e mostrar outra coisa. Então, eu posso falar aqui de qualidade de imagem o tempo todo, mas a minha imagem está péssima. Não tem coerência. Eu posso estar com uma imagem excelente e não saber falar sobre qualidade de imagem. Também não teria coerência. Entendi. E eu posso falar e mostrar, mas na prática isso não faz sentido para mim. Também não teria coerência. A coerência é você alinhar tudo isso. Isso é muito importante, como eu falei, em relação à questão do público. Uhum. Como eu disse, em relação à roupa, nada contra estilos de roupa diferentes, é uma questão pessoal. Uhum. Mas no nosso caso aqui, na minha personalidade, na minha perspectiva, com o público que hoje eu acredito que eu estou conversando, não seria coerente eu estar aqui de camiseta cavada. E eu dou esse exemplo porque eu tive uma oportunidade de um webinar que eu fiz, que eu comecei de camisa cavada para fazer essa provocação. E muitas pessoas começaram a falar assim, gente, o que está acontecendo? Não acredito que o Thiago não viu isso. Como que ele não... Sabe, assim... E assim, a gente aqui, né, com aquela camisa cavada bem como esportista, né? O cara preocupado com a aparência, tava com o braço de duas cores, daquele jeito, né? Branco aqui, moreno para baixo. Então, a coerência é muito importante em todos os aspectos. E você identificar com o seu público, saber com quem você conversa, saber o que o seu público, a linguagem do seu público também faz sentido nisso, né? Até mesmo nas colocações verbais, na forma como você se expressa, no seu vocabulário, principalmente, isso tudo tem que ter coerência. Se você é um cara que fala muita gíria e às vezes usa até de palavrões e coisas assim, tá certo, tá errado? Nós não estamos falando de certo e errado. O seu público é outro. O seu público é outro. Para aquele público é tudo certo. Sim. Então, a coerência é você não falar com o público errado. Entendi. E não se comportar com o público errado. Não, isso aí, tudo que você está falando, eu trago para o mundo da palestra. É você conhecer o público. Eu defendo do início ao fim. Você tem que entender quem é o público que você vai falar. Antes disso, não se arrisque não, porque você pode chegar lá e ter uma decepção tão grande que você coloca uma palavra na jogada que essa palavra significa algo muito pesado para quem mora na região. Entendeu? Para você é normal, assim, com todo respeito. Eu morei 2 anos na Bahia. A palavra... Olha, desculpe, a palavra porra na Bahia é quase o trem, é o trem aqui em Minas Gerais, entendeu? E aí, como você vive lá, você começa a escutar, aí eu tô falando com as pessoas aqui, quando eu tô falando com minha mãe, eu me pego falando um negócio desse jeito. O que é isso? Gente, olha aqui, ó, nossa live tem alguma coisa que não tem live nenhuma no Brasil, nenhuma. Vocês já viram a Roda Viva? O programa Roda Viva? Não, né? Não sei se vocês viram, mas Roda Viva tem o colega que desenha ao vivo e a cores. Esse aqui é meu cenário. E aqui eu tenho a Elisa da Roda Viva. Ela pega todo o cenário, desenha em questões de minutos
e eu apresento aqui para a galera para entender. Olha como que eu tô aqui, ó, desse jeitinho. Olha meu Olha que bacana. meu celular tripé. Aqui é o softbox, mais o computador do lado. Obrigado, mulher. Mulher Maravilha. Um beijo. Então, gente, olha Parabéns. que graça. Esse é o bonito da coisa. Beleza, aí eu vou seguir mais um pouquinho. Posso caminhar? Fica à vontade. Bom, agora eu quero saber de você o seguinte. No seu projeto, imagem de propósito, qual que é? Eu ia te perguntar assim, mas você meio que respondeu lá atrás. O nome veio com qual essência mesmo? A essência do nome. Se eu fosse resumir esse nome do seu projeto, qual que seria a essência dele? Que não, já está no nome. Encontrar um nome é um desafio enorme, né? E a gente pensa, isso aqui é muito óbvio, isso aqui já fizeram, isso aqui será que é brega? Isso aqui, e a gente começa a pensar e listar um monte de nomes, né? E eu comecei o processo assim, escrevendo alguns nomes e pensando, aí eu parei e pensei, falei, não, peraí, o que faz sentido, sobre o que eu quero falar, e qual é a coerência do título com o que eu quero traduzir, né? Com o que eu quero ensinar, com o que vai ser essa semana. E eu comecei a pensar e falei assim, bom, para mim, eu acredito muito que as coisas têm que ter sentido, têm que fazer propósito. E isso ficou muito claro para mim, como eu disse, quando eu comecei, eu já fazia algo que eu gostava, né? Então, por exemplo, eu comecei a trabalhar com casamento e graças a Deus eu tive muito destaque nessa área fotografando casamento, porque isso para mim tinha propósito e fazia sentido. E eu acredito muito no casamento, né? Eu hoje tenho mais tempo com a Adriana do que sem ela. Estou com 36 anos, me casei com 21, mas comecei a namorar com ela com 16. Então, que bacana. Já são 20, né, com ela, enquanto 16 sem ela, vamos dizer isso. Então casamento para mim faz muito sentido, né? Apesar que tem seus desafios, apesar de que a gente sabe que é uma jornada, né, que a gente vai construindo e aprendendo, mas faz muito sentido e eu acredito muito nisso. Então, falando de casamento, sempre fez muito sentido e eu usava isso como um propósito também para ajudar os casais que estavam se formando. Tive boas oportunidades de conversar com muita gente que estava entrando nessa do casamento e dar dicas que eu acredito que foram valiosas, né? Isso tinha propósito, né? Propósito no que eu fazia. Tem, né? Tinha não, tem ainda. Quando eu fui para a África, na primeira vez, que eu comecei a ver isso, eu falei assim, gente, o propósito disso é muito maior. E eu comecei a trabalhar não apenas pela fotografia, não apenas por ter boas imagens, mas pelo propósito que eu queria traduzir. E eu tive um feedback muito positivo da galera, né? Então, assim, os diretores lá, e outros trabalhos que eu fiz, chegaram e falaram para mim, assim, cara, as imagens que você fez, o material que você construiu para nós, você não tem noção do tanto que isso alavanca a gente, o tanto que isso lança a gente para frente, porque isso traduz emoção, isso mostra de fato o que é o sentimento que é algo muito difícil. Você está num processo tão intenso como uma viagem dessa, é algo muito pesado, é algo muito forte, é muita emoção, assim, e transforma as pessoas. Tudo, é um negócio que você tem que estar ligado demais. Isso transforma as emoções, sabe? É algo muito forte. E aí nisso, você tirar boas fotos, tá, é relativo, mas você traduzir essa emoção, traduzir esse sentimento, é um grande desafio. Quando você faz isso e você alcança esse propósito, você mostra para quem está do outro lado esse sentimento. Então, depois, assim, eu queria convidar o pessoal, se tiver oportunidade, no meu YouTube, no meu canal do YouTube, Thiago Mesquita, lá tem uma playlist que chama Documentários e Expedições, que são trabalhos nesse sentido. Eu também tenho meu site, thiagomesquita.com.br, o Thiago com TH, que também tem uma aba lá dedicada a isso. Então você vai perceber assim, essa emoção, ela não é fake, ela é verdadeira de algo que aconteceu, tinha propósito. E aí eu vivo muito baseado nisso, né? Então, quando eu aceitei o convite da igreja de ser diretor de imagem, de vídeo, não foi apenas uma oportunidade profissional, foi uma oportunidade também com muito propósito. Isso. E aí eu falei, bom, vamos falar sobre isso então, né? Eu acredito que as pessoas, quando encontram propósito nisso, ganha mais força, direção, mais foco e também os resultados são diferentes. Então, o imagem de propósito, voltando aí, pode ser que alguém também não estava na hora que a gente falou disso da primeira vez, ele tem dois significados. O primeiro é de propósito no sentido de ter propósito no que é feito, né? Então, por exemplo, nós estamos aqui nessa live, ela tem o propósito de ajudar as pessoas, ela tem o propósito de repartir esse conteúdo, tantas pessoas às vezes que estão precisando de um empurrão para começar, e então eu tenho aqui o que eu preciso para fazer, vamos fazer, esse é um propósito.
E o de propósito, de que a partir do momento que você conhece, né, as ferramentas, você não fica refém da sorte, você consegue fazer intencionalmente. Né? Aqui na nossa região a gente diz de propósito. De propósito. Fui lá e fiz tipo coisas de criança, né? Joguei areia no outro de propósito. Você me fez lembrar um negócio aqui até emocionante, porque, assim, eu não quero ficar puxando demais, não, mas o Thiago Matheus, nós, assim, foi uma conexão muito bacana a título de amizade. Foi assim, eu já trabalhava embarcado na plataforma e ele começou a trabalhar e foi o início da carreira dele e um momento muito bacana que eu estava vivendo na época, estudando muito e tal. E aí foi quando eu te indiquei. E aí depois de um tempo eu fui para outro lugar e ficou em outro, foi para outro também. Aí nós nos reencontramos de novo numa plataforma, eu trabalhava 7 dias com ele. E aí nós fomos conversar sobre o casamento. E ele falou um negócio assim, e que essa parte dessa live você pegue e leve para o mundo aí quando você for apresentar seus trabalhos, porque eu acho que é um testemunho que vale muito a pena. Ele falou que você conseguiu pegar uma imagem, aí ele até falou, com um brother dele, que é brother, e você pegou uma imagem, eu acho que você tirou a imagem da janela, se eu não me engano. Não sei se você vai lembrar desse momento. E dos dois, assim, quase chegando, dando um abraço. Põe isso aqui que você escuta, Elisa. Dando um abraço, e aí você pegou o momento dos dois, um olhando assim no olho do outro, e aquela sensação assim, ele feliz e o amigo dele mais feliz ainda daquele momento acontecendo. E eu lembro nitidamente dele contar isso para mim e mostrar essa foto. Depois você pode até pedir para ele, ou se ele te contou, não sei. Mas é algo que reflete muito ao que você está acabando de falar, entendeu? E parabéns por essa sacada e por essa visão clínica. Mas eu quero puxar o seguinte, precisa de tempo para ter essa experiência, essa visão? Precisa de prática? Ou é só eu começar a querer observar e as coisas já vão saindo? Como que funciona? Com certeza, experiência conta em tudo que a gente faz, né? Eu posso estudar, você é um especialista na área de segurança do trabalho, por exemplo, eu posso estudar sobre segurança do trabalho, saio da faculdade cheia de informações, compro um curso online, carrego mais um tanto de informação e a experiência vai fazendo isso ser verdade e automático na nossa vida, né? Sim. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode esbarrar por não ter experiência e não querer começar, né? Então, hoje, por experiência, eu consigo ver e já identificar as coisas. Né? É mais fácil para mim. Sim. Isso é como andar de bicicleta, é como dirigir um carro, né? Eu gosto desse exemplo do carro, porque quando você está aprendendo a dirigir, eu lembro que eu aprendi a dirigir lá em Centralina. Sem carteira ou com carteira? Opa, esses detalhes a gente não pode falar online não, que isso é perigoso. É certo, segue o bom. Quando eu comecei a aprender a dirigir, eu lembro, né, de aprender na roça, estrada de terra, e era assim, ó, essa aqui é a primeira marcha, essa é a segunda marcha, depois você pisa na embreagem, engata a próxima, e aí você nos primeiros instantes, às vezes até nos primeiros dias, você fica pensando nisso o tempo todo. Uhum. A primeira, segunda, agora, peraí, eu acho que eu escuto o barulho do motor, chegou nessa hora aqui, eu engato a próxima, se você escuta um barulho, fala assim, agora eu acho que é hora de... Cara, com a experiência, você nem mais pensa em como que se dirige, você simplesmente faz, né? E você já reduz, e já aumenta, e já diminui. Se o carro for automático, todo esse controle... Alô? De forma natural por experiência. Então, dentro do que você falou, no começo é um esforço, precisa de estudo, precisa de pensar, avaliar, você tem que pensar, será que tá legal? Nossa, mas essa sombra aqui no olho, o que eu tenho que fazer? E aí você vai tentando até achar as opções. Pode ser que você demore 1 hora para chegar num resultado que eu chegaria em 5 minutos. Mas não importa, o que importa é que você vai chegar com esforço. Né? Agora eu às vezes chego aqui, eu já sei que se eu rebater ali vai dar tal resultado, se eu pôr mais baixo vai dar tal resultado. Por quê? Por experiência. Eu fui testando isso, né? São mais de 17 anos na área. Então, claro que isso traz uma bagagem. Sim. Mas isso, no final das contas, por exemplo, vamos supor, nós estamos vendo aqui agora 2 pessoas fazendo lives, eu e você, 2 pessoas com uma boa iluminação, 2 pessoas com um cenário interessante, que não tem nada aqui para, vamos falar assim, isso não está legal. Sim. Pode ser que eu cheguei nesse resultado aqui em 15 minutos. Pode ser que você demorou 3 dias de pesquisa para chegar no seu resultado. E com o importante é que observando aqui...
O importante é que observando aqui, tá tudo certo. Perfeito. E a gente está comunicando bem, tem coerência, tem qualidade, o áudio está bacana. Ah, eu estou usando um microfone diferente, você outro, você está usando o microfone do próprio celular. Não tem importância, as pessoas estão entendendo bem, está tudo certo. Uhum. Então, claro que a experiência conta, e em alguns casos, tempo conta muito. Quando você fala profissionalmente, né? Em alguns Sim, aspectos, claro. você precisa de produtividade, chegar no resultado rápido, como fazer para melhorar, isso conta muito. Mas o importante é você começar com o que você tem, sem medo. Né? Vai, Sim. errou, não tem importância, na próxima faz diferente. Tem né? uma frase bem Vai... bacana Oh, desculpa aí. Mas uma não, frase, fica à vontade, era isso mesmo. Uma frase bem bacana do Sérgio Cortella, que ele diz que você precisa fazer assim o máximo que você pode fazer com o que você tem. Capricho, né? Ele traduz a palavra capricho. O que é capricho? É você fazer o máximo que você pode fazer com o que você tem, para que quando você tiver mais ainda, você fazer melhor ainda. Porque senão a gente fica estagnado. Eu acho que essa live nossa está resumindo nisso. É a gente começar com o que a gente tem e quando você tiver condição de evoluir, evolua, mas evolua também na qualidade. Não fica fazendo a mesma coisa que você fazia com um celular ruim, se você tem um celular de 3, 4 câmeras. A gente conversou esses dias você falando que, acho que foi com você mesmo, que a pessoa tem um celular com 4 câmeras e ela não sabe ativar, ela ativa uma e fica tirando foto só com uma. Foi com você mesmo que eu falei, não foi? Então essas coisas... Na aula, na primeira aula também eu citei esse tema e foi interessante que a minha mãe tem um celular com 3 câmeras. Sim. E aí ela pediu para me tirar uma foto e aconteceu isso. Eu peguei e falei assim, na hora que eu fui tirar aquela determinada foto, eu fui e troquei de câmera. Ela falou assim, como que você fez isso? Tá simples aqui, né? Mostrei, expliquei para ela e tal. Uhum. Falei sobre isso, a gente tem que conhecer o recurso do que a gente tem, né? Sim, e aí uma pessoa assistindo o curso, na hora que eu dei esse exemplo, mandou uma mensagem e falou assim, nossa, depois que você falou, eu olhei, o meu celular tinha 4 câmeras, eu nunca tinha visto. Aí, tá vendo que doideira? É um negócio interessante demais. E vamos lá. Nós já estamos caminhando para um pouquinho do fim, né? Pertinho do fim. Eu queria ver com você, Thiago, o que você passaria de mensagem, uma mensagem essencial para quem está nos ouvindo, quem acompanhou desde o início, em relação à captura de imagem, tanto vídeo quanto foto. Qual que seria a mensagem que você passaria e falar, faça isso, que a partir daqui você tem um mundo para descobrir? O que seria em termos de filosofia mesmo, filosófico? Porque eu acho que a filosofia é a coisa mais importante que nós temos, é onde ela traduz todas as palavras, todos os sentimentos, todas as sensações que a gente tem. Entendeu? Entendi. Bom, no aspecto da captura, eu acredito assim, para a gente filosofar nesse sentido, como você diz, entrar em conceitos, que é o que eu acredito, né? Eu volto naquela questão da essência, do propósito, da coerência. Eu acredito que isso tem que estar muito ligado. Não querendo ser repetitivo, mas eu acredito que isso tem muita importância. Né? Eu acredito muito na imagem que traduz emoção, na imagem que traduz sentimento, na imagem que é verdadeira. E nas imagens a gente consegue manipular. Tá? Por exemplo, manipular em que sentido? Eu estou aqui também no ambiente da minha casa. Pode ser que saindo desse quadro, vamos fazer um trocadilho com o seu título aí, esteja um caos. Pode ser que olhando para o lado ali esteja uma bagunça total. E aí a pessoa olha e tem uma impressão assim, nossa, lá é arrumadinho, organizadinho. Então, com a nossa imagem, a gente consegue direcionar o que a pessoa do outro lado está pensando. Você consegue filtrar a informação e traduzir isso da forma de acordo com o conhecimento que você quer passar. Né? Então, inclusive com o Thiago Matheus, nós tivemos uma situação interessante, falando aí do nosso amigo aí do Rio de Janeiro, né? Quando eu fotografei o casamento dele, aconteceu uma situação que ele falou que não ia chorar. Né? E eu falei, será que não? A gente brincando ali antes, conversando, tá? Não vou chorar. Tá. E aí, dentro dessa brincadeira, ele de fato não chorou. Mas eu tirei uma foto dele na hora que ele vai coçar o olho, rindo. Sabe quando você ri, lacrimeja, e ele tava rindo muito, e ele pegou e apertou o olho assim, eu tirei a foto e falei assim, quem disse que você não ia chorar? Aqui você chorando. E você olha a foto, ele tá chorando na foto. Que bacana. Só que ele tava chorando de rir, mas assim, ali naquela foto específica,
você vendo só ela, você não sabe se ele estava chorando de emoção, se ele estava chorando, não que o riso não seja emoção, né? Mas se ele estava chorando ou se ele estava rindo, você não percebe. E aquela foto, ela manipula essa informação. Então, o cuidado que eu deixo assim, nessa filosofia é que a nossa imagem ela precisa de traduzir algo verdadeiro, algo que diz respeito a quem nós somos, algo que combine, porque a gente não consegue sustentar mentiras. Tá? A mentira, como já diz o ditado, ela tem pernas curtas. Então, se você cria uma aparência de algo que você não é, se você cria uma situação, algo muito... e você não consegue sustentar aquilo, não tem fruto. Né? Tem que ter coerência para ter fruto. Então, que a sua imagem traduza quem você é. Que a sua imagem, aquilo que você está mostrando agora, fale um pouco do seu momento, daquilo que você está vivendo, daquilo que te representa. Que perfeito. Obrigado. Obrigado. Assim, eu só tenho a dizer o seguinte, hoje é o 4º dia, Thiago. A ideia nasceu com a primeira live lá do Rogério e as datas foram batendo. E cada live que acontece aqui, você está falando, eu já estou lembrando da live de ontem e da de terça. Essa mensagem que você está passando é assim, olha o que vem na minha cabeça. Seja você mesmo. E não tem que esconder, vamos supor que você é bagunçado mesmo, faça um canal e alimente esse canal do jeito que você é. Mas você demonstrar aquilo que você não é na vida real é algo que vira uma casca, né? Eu até brinco que fica igual Coca-Cola, uma embalagem, com todo respeito, que quem gosta e tal, embalagem maravilhosa, mas não necessariamente o conteúdo é a melhor coisa que você tem para tomar, entendeu? Você pode ter algo melhor disponível. E eu quero agradecer, Thiago, de coração a sua presença, agradecer a sua participação, dizer que isso aqui vai durar, daqui os dias nós vamos estar olhando cabelo branco, careca, barrigudo e tal, e nós vamos estar falando, olha lá que bagunça que nós fizemos. E a Maratona do Caos, ela não é para provocar o caos, a bagunça, não. O caos tem um propósito ali, é a carreira e oratória de uma forma sistêmica para contribuir com as pessoas. E é o que a gente está tentando fazer aqui. Acredito que nós vamos conseguir impactar várias pessoas, tanto agora da live quanto depois da disponibilidade. E eu não tenho mais nada para falar, cara. Eu só agradecer e dizer que você é uma pessoa especial e que está perto da gente de coração bom demais. Quem não conhece, segue lá Thiago Mesquita que vocês vão ver onde vocês vão chegar. Valeu? Deixo você para você vai encerrar a live. Manda um abraço aí para a turma que dessa vez é você que encerra. Muito obrigado, privilégio participar disso com vocês. Fico muito honrado de poder repartir esse conteúdo de verdade. Fico muito feliz mesmo. Né? Admiro seu trabalho, admiro você como pessoa, a gente tem uma boa amizade, né? Admiro sua família, que eu também conheço. Amém. E fiquei muito feliz. E feliz também de saber que isso, de certa forma, influenciou as pessoas. O pessoal está comentando aqui, né? Nossa, que legal, que reflexão bacana. Fico feliz que isso, de certa forma, tenha influenciado alguém e que você possa seguir nesse caminho de coerência, que você vai colher bons frutos. Né? A gente colhe o que a gente planta, então que você planta algo que você quer colher, que você vai colher, né, e os resultados vão valer a pena, com certeza. Me acompanhe lá no Instagram também, fico feliz se você puder. Thiago Mesquita, tamo junto, é isso aí, já deu tudo certo.